Fala, minha turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo em ordem? Tranquilaço? Bom, hoje a gente fecha esse módulo aí falando sobre liderança. Liderança hoje em dia aí é um dos assuntos mais importantes dentro da área administrativa, tá? Então todo mundo já ouviu, tem que ser líder, a diferença entre ser chefe e ser líder, o que é ser líder. Então, primeiro a gente precisa entender o que é ser líder, o que é liderança, tá? A liderança, se a gente for trabalhar alguns conceitos, conceitualmente, tá? Tem vários conceitos do que é ser um líder, do que é ser um chefe. Eu vou até disponibilizar para vocês uma imagem que tem algumas definições do que diferenciam a figura do chefe antigo para o líder, o atual líder, né? O importante é a gente entender que a liderança passa por conseguir fazer com que a sua equipe, com que as outras pessoas realizem as tarefas, tá? Sem que elas se sintam obrigadas a realizar as tarefas. Antigamente, a gente tinha muita figura do chefe, que era o quê? A figura do chefe, ele impunha. Então, o chefe era aquele que ele chegava lá e falava assim, tem que ser assim, é assim e acabou o assunto. Ele é o chefe. Eu faço porque eu respeito o meu chefe. Ele é o patrão, ele manda, a gente faz e acabou o assunto, certo? Então o chefe, ele chegava a hora que ele queria, ele saía a hora que ele queria, certo? Ele demitia a hora que ele queria, ele tratava os funcionários como ele queria. Não tinha uma preocupação com o comportamento dele e como o comportamento dele causaria reações no grupo de funcionários. Ele era o chefe, ele podia tudo, tá? E já o líder não. O que foi se percebendo ao longo do tempo? Que quanto maior é a admiração, quanto maior é o respeito que o funcionário tem, que os colaboradores têm pela figura desse chefe, dessa pessoa que está acima deles, tá? Melhor é o desempenho, melhor o funcionário rende, mais ele produz. E aí esse chefe passou a ser uma figura de liderança, certo? Então, o líder, ele é o quê? É o aprimoramento da figura do chefe. É o chefe aprimorado, tá? É o que antes era a figura só do patrão. Hoje, o patrão tem responsabilidades comportamentais com os colaboradores. Ele sabe que o comportamento dele atinge diretamente o rendimento dos colaboradores, certo? É importante a gente ressaltar aí, tá? A gente fala muito sobre liderança, quem é líder, o espírito de liderança. Nem sempre, tá? Ser líder é mil maravilhas, não. A gente tem essa ideia de, eu quero ser líder, tudo mais. O líder, muitas vezes, ele é o primeiro a sofrer a crítica. Por quê? Porque é ele que está na frente, ele é que assume o risco, ele é que lidera a equipe. Tem uma frase muito comum, que no meio administrativo, que diz assim, o chefe diz sempre, eu ganhei, eles perderam. Então o chefe, quem gosta de futebol, já ouviu com certeza essa frase aí no futebol. O técnico, quando ele é chefe, né, quando ele não é um bom líder, ele diz assim, o time ganha o jogo, ele fala, eu ganhei, eu fiz uma substituição ali, mudou o jogo, eu ganhei. Aí o time perde o jogo, ele fala, eles perderam. O zagueiro errou o cruzamento ali, o fulano perdeu o pênalti, eles perderam. Esse é o chefe. Então o chefe, ele gosta de ficar com a fama da vitória, mas ele não gosta de assumir as derrotas, tá? Já o líder não. O líder, ele diz, eles ganharam e eu perdi. Então o líder, ele trabalha muito com reconhecimento, tá? O líder, ele chama a responsabilidade da derrota, porque ele sabe que ele tem um papel na frente da equipe, ele tem um papel de liderança da equipe, então ele chama essa responsabilidade da derrota, ao mesmo tempo ele reconhece a importância da equipe na vitória. Então quando o time ganha, ele fala assim, a gente ganhou porque os jogadores são
fantásticos, porque o meu time é sensacional. Quando perde, ele fala assim, não, eu treinei mal a equipe, eu escalei errado ali, eu mexi mal, por isso que a gente acabou perdendo. Então, nem sempre ser líder é mil maravilhas, tá? Às vezes, o erro nem foi seu, o seu colaborador fez alguma coisa errada ali, o zagueiro foi expulso por besteira, o atacante perdeu um pênalti e a responsabilidade vai vir pro treinador, vai vir pro líder. Então, é importante, quando a gente assume o papel de liderança, entender que ser líder traz alegria, orgulho, admiração, mas também traz uma responsabilidade gigante, tá? Existem vários tipos de liderança, mas de maneira geral, 3, tá? São 3 lideranças, 3 classificações de liderança. Liderança autocrática, liderança liberal e liderança democrática. Quais são as diferenças? Autocrática é aquela liderança mais parecida com a chefia. É a liderança que impõe, tá? É a liderança pelo medo. É aquela liderança que fala, eu sou líder, eu mando, você faz. É uma liderança que não escuta muito a equipe, certo? Ela manda, a equipe faz, pronto, acabou o assunto. Uma frase muito comum nessa liderança autocrática é aquela assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ela não dá muito espaço para opiniões contrárias, para sugestões. Essa é a liderança autocrática. Ela é mais linha dura, tá? É uma liderança muito pelo medo. A liderança liberal é aquela liderança que deixa a equipe muito à vontade, certo? É uma liderança que muitas vezes perde o controle, porque é aquela liderança que o líder, na maioria das vezes a liderança liberal acontece porque o líder ele não quer se indispor com a equipe. Então, algumas vezes, o líder é muito amigo dos funcionários, dos colaboradores, então o que ele faz? Ele acaba assim, eu não quero me indispor com os meus amigos, eu não quero me indispor com a minha equipe. Então ele acaba que dá liberdade demais para a equipe. Cada um faz o que quer, cada um faz do jeito que quer, e acaba que isso dá uma confusão gigante, certo? Imagine isso no ambiente de trabalho. Um chega às 7h30, o horário é 7 horas, um chega às 7h30, aí o outro fala assim, chegou às 7h30, então eu vou sair meia hora antes. Aí o outro fala assim, então, não tem cliente indo na loja, eu vou sair 1 hora mais cedo. Ah, mas meu filho passou mal, eu vou faltar. Então, o líder liberal é aquele que deixa a equipe muito livre para tomar as decisões, tá? Normalmente acontece quando o líder não quer se indispor com a equipe, ele tem dificuldade em dizer não para a equipe, certo? Aí tem o terceiro tipo de liderança, que muita gente diz que é o mais indicado, que é o líder democrático. O que é o líder democrático? O líder democrático é aquele líder que ouve todo mundo, mas as decisões finais são sempre dele, tá? Então é mais ou menos assim, poxa, a gente precisa tomar uma decisão. Eu não tomo a decisão sozinho. O líder autocrático, ele toma a decisão sozinho, ele manda e acabou o assunto. O líder liberal, ele deixa com que cada um da equipe tome a decisão. O democrático não. O democrático, ele reúne a equipe, escuta a opinião de todo mundo, mas no final ele toma a melhor decisão para a equipe como um todo, certo? Vamos imaginar um exemplo. O líder democrático é aquele líder que, imagina, o horário de saída é 5 horas. Aí o pessoal percebe que o ambiente ali é meio perigoso, o pessoal quer sair 4h30, por quê? Porque o horário de sair do ônibus, o último ônibus ali, já não é muito legal de passar, já é muito perigoso o horário da noite. O líder autocrático fala, é 5 horas, ponto, acabou, eu que mando. O líder liberal finge que nem viu, quem quiser sair cedo sai, quem quiser sair 5 horas sai, daqui a pouco tem gente saindo 3 horas da tarde e pronto. O líder democrático não, ele reúne a equipe e fala, vamos sair 4h30, vamos sair 5 horas, tal, o que vocês acham? Mas tem gente que mora aqui perto, quem mora aqui perto não pega ônibus, pode sair 5 horas. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar, quem mora perto não precisa sair cedo, sai 5 horas. Mas para não se prejudicar, chega mais tarde.
Então metade da equipe sai cedo, porque mora longe, mas entra às 7. E a outra metade sai 5 horas, porque mora perto, mas entra às 8. Então ele acaba que ele escuta todo mundo, mas a decisão final é dele, certo? Bom, se tiver que escolher um tipo de liderança, o mais indicado é o líder democrático. Eu costumo dizer que o ideal é sempre você unir todas as características possíveis, porque tem hora que você precisa também ser mais autocrático, mandar e acabou, tem que ser assim, pronto, certo? Principalmente porque tem algumas equipes que não gostam de debater, que querem passar por cima da autoridade. Tem às vezes colaboradores que querem testar até onde vai o limite do líder. Enfim, eu acredito que o ideal seja unificar as 3 características, tá? Mas, se tiver que escolher uma só, é óbvio que a mais importante é a liderança democrática, certo? Bom, para finalizar, tá? Existem 2 maneiras de você chegar a uma liderança, certo? O líder delegado, a liderança delegada e a liderança natural. Qual é a diferença entre os dois? O líder delegado, a liderança delegada, tá? Aquele cara que chegou na liderança delegada, é aquela liderança que foi colocada lá. Então, por exemplo, surgiu uma vaga. Ah, tem uma vaga para ser gerente da equipe. Ah, bota o fulano, porque ele já está aqui há 10 anos na empresa, então coloca ele para ser o líder, para ser o gerente, certo? Então ele foi delegado ao poder de líder, tá? Então, a liderança delegada surge uma oportunidade, alguém escolhe você para ser o líder. Nem sempre você está preparado, nem sempre você tem as características importantes para ser um líder, nem sempre você sabe ser democrático, enfim, tá? Então, essa é a liderança liderança delegada. E tem a liderança natural. O que é a liderança natural? A liderança natural é aquela que vem espontânea. Ninguém precisa falar nada, todo mundo sabe quem é o líder, tá? É aquele cara que todo mundo segue ali no dia a dia. É aquele amigo que às vezes você liga e fala assim, você vai pra festa? Ele fala assim, eu não vou não. Aí todo mundo fala, então não vou não, então também não vou e tal. E acabam não indo. Ele não precisa ter o papel de líder. Ele é naturalmente líder, certo? Então existem 2 maneiras de se assumir a liderança de uma equipe. Ter a liderança delegada e a liderança natural. Bom, fechamos o módulo, tá? Para dar uma resumida na nossa aula aí de liderança, tem 3 tipos de liderança, tá? Autocrática é mais mandona, manda e quem pode obedece, quem tem juízo. Liberal, dá muita liberdade para a equipe. Normalmente acontece quando o líder tem dificuldade de dizer não quer se indispor com a equipe. Liderança democrática, o líder ouve a equipe, mas a decisão final é sempre dele. 2 maneiras de alguém assumir a liderança. Líder delegado, quando surge a vaga, você é colocado nessa liderança, você foi delegado nessa liderança. Nem sempre você tem preparo para estar lá, tá? Mas é colocado lá. E liderança natural é aquela liderança que você não precisa da vaga, não precisa do cargo, mas o restante da equipe te admira tanto que segue o que você diz, que segue o que você fala. Certo? Então, liderar é ter a capacidade de influenciar pessoas, tá? Isso é importantíssimo, ok? Então, tenham sempre em mente isso. Quando a gente assume um posto aí que vocês assumirão, de gerência, supervisão, tenham em mente que você passa não a ser só mais colaborador da empresa, mas você passa a ser exemplo para a sua equipe de funcionários, tá? Para a sua equipe de trabalho. E aí você passa a ser cobrado não só pelo seu rendimento, mas também pelo exemplo que você precisa dar. Bom, pessoal, grande abraço. Fechamos essa aula, fechamos esse módulo. Tchau, tchau. Contem comigo sempre. Fui!